Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Agosto dourado é hora do mamaço, esteja ao nosso lado, use o seu laço. Papai, mamãe, tatu, tata, vem dar seu tetê, vai ser lindo de se ver. O bate-papo de hoje é com Valdineia Baseio. Ela é graduada em música, licenciatura plena pela Unimep. Cursa canto lírico no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí. Desenvolve trabalhos com educação, artes cênicas, cultura e saúde. Também é atriz e escritora do livro O que é da Margarida e Como Nasce uma História. Foi idealizadora e apresentadora do programa Viajando na Leitura pela Rádio Webdom em 2020. Recebeu prêmios de destaque cultural pelo município de Santa Bárbara do Oeste em 2017 e 2020. Iniciou o trabalho Canto no Ventre, técnica de canto para gestantes, na cidade de Americana com a equipe do Espaço Sagrado Feminino em 2018, que convergiu para a realização do primeiro mamaço em 2019 na Estação Cultural e que agora já está no seu 5º ano. Olá, Val. Obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Marta, pelo convite. Obrigada a todos pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho. Val, fala um pouco do Mamaço, esse evento que já começou dia 5 de agosto. O Mamaço, ele começou em 2006 na França. Foi lá que surgiu esse nome, né? Mamaço. É um grupo de mães que se reuniu para amamentar simultaneamente os seus bebês. E o sucesso foi tão grande que elas criaram então uma associação colegiada La Grande Tétée, que significa grande amamentação. E o Mamaço então se tornou esse nome, um evento mundial no qual as mães com seus bebês se reúnem para amamentar, enquanto compartilham e interagem umas com as outras e com as pessoas presentes, promovendo ali a amamentação, compartilhando informações sobre a saúde, pelo apoio psicológico e fortalecendo a relação que existe entre mãe e filho, que é o grande vínculo. No dia 5, a gente, em Americana, na Praça Malala, a gente teve esse encontro e foi muito especial. Apesar de ser sempre uma emoção nova, né? Porque ali a gente teve presente vários apoiadores e as mães com suas dúvidas, mães que já amamentavam, e elas puderam ali tirar dúvida. Tivemos conosco a Michele Azanha, porque o tema desse ano é Faça a diferença para pais e mães que trabalham. Porque devido à pandemia, a Associação Mundial, ela percebeu que várias questões foram levantadas pela Covid. Desemprego, a mãe solo, o pai solo e várias outras questões. E o direito do retorno ao trabalho. Como ficou isso por conta da questão remota? Então a gente achou interessante nesse ano falar com pessoas tipo a advogada, né, que foi a Michele Azanha, que foi levar essa informação dos direitos trabalhistas dessa mãe. Como que ela retorna ao trabalho? Quais os direitos dela? E a gente vai ter essa mesma conversa aqui em Santa Bárbara no dia 20. Então tudo que a gente programou para o dia 5, a gente também quis trazer para o dia 20. Então tivemos lá a consultora de aleitamento materno, a Renata Jimenez, que ela falou um pouco como você pode amamentar o seu filho depois dos 6 meses para você voltar ao trabalho. Como que você faz? Então, existem dúvidas que as mães, muitas vezes na informação apenas da internet, ela não consegue suprir isso.
Então, teve essa roda de conversa, tivemos também um momento da vereadora falando lá em Americana como que anda as leis da amamentação no município. Aí teve os momentos que a gente fala que é um momento de descontração, onde artistas estão presentes. O Shawn Banks fez uma roda com música para as crianças, a Vanessa Aranha esteve fazendo a contação de história, o Rotary esteve nos apoiando com frutas, e a gente teve brindes, né, de várias empresas que nos apoiaram ali para poder ajudar nesse momento de festa, que é para as crianças estarem, né, ali naquele lugar, mas também para levar essas mães essa informação que é muito importante. E em Santa Bárbara a gente quer também trazer esse mesmo formato, mas aí vai ser sempre uma nova energia, um novo público. E quem são os organizadores desse evento Mamasso? Desde o primeiro ano, né, que o Mamasso acontece em Santa Bárbara, ele acontece por essa iniciativa que é voluntária, de mães, de profissionais, de avós, que busca então trazer, promovendo, né, esse espaço de informação e debate para apoiar essas mães que estão nessa fase tão especial. Desde a primeira vez, a gente está junto com a Gabriela Pailes, que fez a arte maravilhosamente e continua conosco fazendo essa arte, né, na divulgação. A gente tem o Grupo Canto no Ventre, do qual eu faço parte, que é composta por mim, pela Dene Bueno e pela Ana Paula Rottiger, e nós juntas promovemos então os temas, né? E no primeiro ano também tem a Jaque Domese, a Jaqueline, que é uma assistente social que tem uma história e um vínculo muito forte com a amamentação e com os direitos da mulher. E no segundo ano a gente teve ali a Renata, né, a Renata Jimenez, que é consultora de aleitamento. Então essa é uma equipe que está desde o início se fortalecendo em união, em busca sobre esse tema. Como a gente pode trazer essa informação para a nossa comunidade, que seja relativamente produtiva para essa mãe, numa linguagem que ela entenda, de uma forma que seja acessível. Porque hoje a gente vê, Marta, que é um assunto que aparentemente é ser humano, é natural, porém para algumas pessoas parece que é só é aquela mãe que é da elite, né? Que usa, né, o direito de amamentar, e não era para ser assim. Mas a gente vê isso porque existem várias questões sociais, várias questões financeiras, várias questões trabalhistas aí que às vezes impede essa mãe de conseguir fazer efetivamente um aleitamento. Dia 4 a gente estava na Secretaria de Educação com a Tânia Mara e foi muito bacana que ela falou sobre a creche tem um espaço que é a sala de amamentação, que foi desenvolvida para essa situação. Que ela falou, na escola nós não conseguimos alimentar a criança. A criança precisa então vir com uma mamadeira e essa mamadeira vem, mas não é uma questão da escola. A gente tem um compromisso com essa mãe. Então o que nós pensamos? Em promover os espaços de aleitamento onde que essa mãe que tem condição, ela vem para a creche para amamentar o seu bebê e assim ela consegue manter o vínculo e o aleitamento até a idade que é a livre demanda, né? Até a idade que a criança mamar. E eu achei isso muito bonito, porque é uma iniciativa que está dentro, né, do limite que ela pode oferecer. Então, penso, se todos nós, né, como cidadão, como gestores, conseguirmos pensar em ações que vão valorizar o aleitamento, eu acredito que a gente faz um trabalho muito bonito em nosso município, como esse que a Tânia compartilhou conosco no dia 4. Pelo que vi no folheto de divulgação, há muitos apoiadores para o evento Mamasso. Por esse ano, o tema ser voltado para fazer a diferença para pais e mães que trabalham, nós achamos interessante, então, articular junto com os empresários da cidade e junto com o poder público, né, o poder político, os representantes, né, das câmaras de vereadores. Foi muito bacana porque, de cara, né, a gente foi muito acolhido pela vereadora Esther, que fez a audiência pública, né, lá na Secretaria de Educação no dia 4, e também uma menção do vereador Paulo Monaro, que também ressalta a importância do aleitamento materno. E o mês de agosto é todo voltado para refletir sobre essas ações. E os empresários da cidade, quando a gente levou para eles numa reunião do NI, que é Networking, né, de empresários, eles assim abraçaram a causa, né, nos ajudaram, deram dicas, alguns apoiaram para que a gente tivesse um folder lindo, né, na mão. E eles entenderam, porque tem questões dentro da lei da empresa cidadã que, se a gente não fala, é possível que ninguém saiba.
Porque a mãe que trabalha, algumas empresas dão só 4 meses de estabilidade para ela e depois ela tem que voltar ao trabalho. E aí a gente vê na CLT que existe a lei que ela pode estender para mais 2 meses. E às vezes a empresa não sabe. E por ela não saber, ou ela saber e o contador de repente não tem essa informação tão clara, essa mãe então tem um tempo reduzido, né, do seu direito. E existe então essa empresa cidadã, que ela ajuda com abatimentos de impostos fiscais, que está no site do governo. Então, até a gente, nessa reunião, falamos com alguns empresários desse benefício que eles têm. E é interessante poder saber dessas informações, porque a mãe pode, pelo menos, né, ter esse tempo a mais para ela se adequar e fazer essa transição para a volta ao trabalho. Tanto é que esse vai ser um dos temas na roda de conversa no dia 20. E aí a gente conseguiu, então, com eles essas informações, com a questão das políticas públicas, né? Existem projetos sendo pensados para melhorar a informação, o acesso, até um representante da Secretaria de Saúde que falou que eles estão abertos, né, para orientação à comunidade. Porém, a gente vê que existe muita dificuldade da própria mãe, né, ficar indo até um posto e pedir essa informação. Então, a gente fala que existe uma rede de apoio. Desses apoiadores, a gente gostaria, assim, de ressaltar que a SAS Meimei, ela tem um trabalho de assistência à mãe, a mãe de vulnerabilidade social, de baixa renda, que precisa de ser assistida. Nessa casa, né, a gente consegue, então, apoiar melhor essas mães. É um trabalho que eu acho muito bonito e acredito que tem que ser valorizado, porque é importante a informação e o acesso à informação para essas mães. Muita gente sabe também, muita gente não sabe sobre a importância do aleitamento materno. Todo o assunto que a gente traz, Marta, para essas rodas de conversa é sempre pautado em sites confiáveis. E então, como a gente faz essa pesquisa e dentro da equipe temos consultoras de aleitamento materno que fazem esse trabalho lindamente, e segundo a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o aleitamento materno seja feito até os 2 anos de idade ou mais, porque é em livre demanda. Até os 6 primeiros meses de vida do bebê, a alimentação precisa ser feita exclusiva do leite materno. A criança está mamando na sua mãe, porque o leite da mãe é a melhor proteção para o seu bebê. Ele vai receber ali a prevenção, a proteção de diversas doenças, sem contar as próprias características genéticas vai vir naquele leite, porque nós somos humanos, nós somos mamíferos. Então, a importância do leite materno já pode ser percebida na primeira hora da vida, tanto do bebê quanto para a mãe, porque tem benefícios ali para a saúde da mãe, ajuda na contração do útero da mãe, a criança ali se alimenta, ela recebe uma quantidade de proteína e de gordura, onde que vai fazer essa criança começar a criar imunidade, resistência, entre outros benefícios. E uma vez que ele reduz consideravelmente esse risco no pós-cirúrgico, né, da hemorragia, ele ajuda então, como eu disse, na contração e principalmente o vínculo afetivo entre mãe e filho por conta do hormônio que a gente tanto fala de ocitocina. Esse momento é uma descida de ocitocina, né? Onde que a mãe ali está tendo essa experiência que é única. Aí algumas pessoas podem ouvir e falar, mas e a mãe que é adotiva? Ela também vai passar por essa experiência, mesmo que é adotivo. A diferença é que pode ser que ela não vai produzir o seu leite, né? E aí a gente tem uma fala para se pensar, onde está o banco de leite da nossa região? Porque se existisse um banco de leite, a gente poderia realmente alimentar com o alimento humano para cada um, né? Mas é uma reflexão para o futuro, né? Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Valdineia Baseio, musicista e uma das organizadoras do Mamaço, 5ª edição 2023. Val, fala um pouco das dificuldades que a mãe, quando está amamentando, encontra.
apesar de ter tanta informação e a gente se preparar tanto, né? Uma mãe, quando ela, né, se engravida, ela planeja, mas aquele momento é único. É uma experiência que ela vai ter dificuldades, porque cada caso é um caso, cada experiência é única. E hoje a gente fala que existe a consultora de aleitamento materno. E essa minha amiga fala, mas elas vêm com umas ideias tão diferentes. Na minha época, e aí começa, né? Na época da minha mãe, na época minha, não foi assim. Mas é que cada um tem um contexto. Então, existe sim desafios e é um processo que ele deveria ser tranquilo. Porque esse período ele gera realmente inseguranças, tanto que a mãe ela quer amamentar, mas aí ela tem a privação de sono e isso vai deixando ela com o seu sistema nervoso um pouco abalado. A rede de apoio, que seria os familiares, às vezes não consegue trazer ali uma palavra de acalento para aquela mãe e aí ela fica um pouco mais estressada. Então, às vezes, ter essa pessoa que é a consultora de aleitamento ajuda a amenizar os ânimos, trazer a calma para a família, porque às vezes a família precisa também ouvir que tudo bem, olha, existiu dessa forma há tanto tempo atrás, mas hoje existe essa forma, e essa forma ela é eficaz por isso, por isso, por isso. Então, essa profissional, a gente fala que é um anjo na vida da gente, ela nos ajuda. Nas minhas experiências, eu não tive, porque eu tive filho já faz tempo, eu não tive esses anjos de consultoria de aleitamento. Porém, as informações que eu tinha era amamente. E era o meu instinto, eu queria amamentar. Então, eu amamentava. Tive muitas dificuldades, porém, as informações elas são baseadas em evidência científica. Aqui, eu gostaria de ressaltar que os amigos, eles sempre vão ajudar nessa nova fase. Em 2023, né, como a gente já falou do tema, é para a gente pensar nessas políticas públicas que podem ajudar, como também a ampliação da licença que é remunerada que a gente falou, que é uma forma de garantir o direito de amamentar até para o pai, porque o pai antigamente ficava 5 dias e agora tem um direito de 15 dias e estender um pouquinho mais, só que nem todo mundo sabe. Então, às vezes, o pai fica só 5 dias por causa que vai registrar, mas ele também se cansa, ele também tem privação de sono. Então, os desafios que acontecem ali, nesse momento, ele é muito delicado, porque a gente precisa pensar nesse ser humano que está se desgastando e quer fazer o seu melhor. E muitas mães que eu já ouvi relato de falar assim que ela não amamentou, ela secou o leite. Devido a muito estresse, é possível que seque o leite, porque já vai inserir ali a mamadeira, porque a avó, a tia, alguém vai falar, essa criança está perdendo peso, dá a mamadeira que vai ser o melhor caminho, né, para você dormir. Ou se não, dá a chuquinha que você vai conseguir fazer a criança dormir. E aí, então, você vai para o caminho mais fácil, o caminho sem uma dor, apesar que, claro, você queria muito, você está deixando porque você não está aguentando, está exaurida. E aí, então, a criança para de sugar o peito. E o leite, ele só desce porque precisa. Então, quanto mais você amamenta, mais leite vai descer. Se você não amamenta, o seu leite não vai descer. E aí é onde você vai ficar estressada porque você queria. E aí, de repente, o nenê largou o peito, vai direto para a mamadeira e o seu peito enche de leite e começa a ter febre. Eu acredito assim muito na consultoria de aleitamento materno por isso. Porque essa pessoa, ela vai te orientar como você tratar. Se tiver uma descida, né, que é a apojatura, que desce o leite e chega a dar febre em algumas mães, que no caso da minha filha aconteceu. Então, a gente estava ali para ajudar a ordenhar, para ajudar a tirar aquilo que estava machucando ela. É possível, mas são tantas informações que por mais que a gente fale, que a gente saiba, que a gente pesquise, na hora do vamos ver, você fica perdida, porque envolve muita emoção e muita situação que você fica sem chão, né? É uma questão muito emocional, por isso que a gente fala que é um vínculo afetivo, né, que você cria com o seu filho. É um amadurecimento muito grande e eu acho muito lindo, gente, eu vou me emocionando em falar. Então, existe desafio? Sim, mas é possível vencer todos eles se você tiver uma boa rede de apoio e informação ali pertinho. Marta, e aproveitando também para essas mães que de repente estão ouvindo e estão passando por algo muito parecido, é importante, muito importante. Se você está passando por isso, às vezes é interessante você se fechar um pouquinho, fecha a porta do quarto e ali você respira. Respire fundo, conecte com você mesma.
porque você é mãe, você acabou de ter o seu filho, o seu presente mais precioso, o seu maior bem. Você ali vai se conectar e você vai sentir, o seu corpo vai te dizer qual a melhor pegada, qual a forma de você pegar o seu bebê para amamentar. E deixa para lá as vozes que acabou de ouvir. Se o choro vier, deixa o choro vir. Se o leite descer, ótimo, deixa ele descer. Eu vou me emocionando porque eu lembro de mim. e muitas vezes é isso, sabe? Pode ser a primeira viagem, pode ser a segunda viagem. Sempre vai ser uma primeira experiência, porque vai ser uma nova vida. E não desista, porque você tem todas as respostas que o seu bebê precisa naquele momento. Você é a melhor pessoa para as respostas que você está buscando. A música que nós ouvimos no começo do programa chama-se Agosto Dourado. Fala um pouco dessa música, Val. Essa música, gente, ela começou com a Jaqueline Domese. Ela fez a letra, né, do Agosto Dourado, assim: agosto dourado é hora do mamaço, esteja ao nosso lado, use o seu laço, papai, mamãe, tatu, tata, vem da TT, vai ser lindo de se ver. Ela fez a poética, vamos dizer, a letra, e quando eu vi, eu já coloquei a melodia. E aí pronto, virou o nosso jingle, todo mamaço a gente cantava. E aí, nesse ano, pelo tema, né, apoia a amamentação, fazendo a diferença para pais e mães, e pensando em tudo, né, na indústria, nas empresas, né, política, então a gente pensou, né, o segundo verso e o terceiro, que é o patrão, doutor, chefe e empresa, vista essa camisa, vai ser uma beleza. Político, empresário, tenham consciência, o apoio a essa mãe faz toda a diferença. Então, apoiar sempre vai ser o nosso carro-chefe de busca, né? Apoie a amamentação, porque é o nosso alimento, né? Nós somos humanos, somos mamíferos e nós precisamos do nosso alimento genético, que é o leite materno. E as pessoas que estão ao redor dessa mãe que amamenta, como elas podem, de fato, ajudar essa mãe nessa fase da amamentação? Primeiro, acredito que é respeitar a mãe, porque a mãe que tem o bebê, ela quer amamentar, ela quer muito amamentar. Se nós vemos o desespero da mãe porque ela vai chorar, ela está sensível, porque às vezes foi um parto normal, complexo, ou um cesariano que teve, né, a sua complexidade. Então, ela tem várias queixas ali do corpo dela. Mas ela quer muito amamentar o seu bebê. Ela esperou 9 meses por aquilo ou até mais, fez um tratamento para chegar efetivamente até o seu bebê. Então ela quer vivenciar, é o sonho, pelo menos se não é de todas, mas na grande maioria, é o grande sonho amamentar. E aí muitas vezes nós vemos aquela situação, o peito está rachado, porque o bebê não está conseguindo sugar e está perdendo peso. Você vê tantas queixas ali que você vai introduzir o seu ponto de vista, porque na minha mãe, porque a minha, porque a fulana. Então eu acredito que tem que respeitar. O que essa mãe quer? Se você respeitar e ver o que ela quer, procure informação. Existe uma consultora de aleitamento, eu vou convidar ela para vir aqui. Posso? O que você quer que eu te faça? Onde eu posso te ajudar? Porque às vezes a gente já chegar e falar, toma chupeta, ele está chorando muito. Se a gente começar a observar, a chupeta ela cala o adulto e não o bebê. O bebê está sugando, porque o instinto dele é sugar, para ele se alimentar. Então ele vai ficar quieto por um tempo. Depois ele vai chorar, porque ele vai adquirir gases, porque ele suga o ar. E ele vai perder peso, porque ele não está mamando, ele está sugando o ar. Então, naquele ambiente vai ficar sem ruído, mas o ruído maior vai vir depois. Então, existem várias questões. Para mim, eu acredito que você quer ser uma rede de apoio efetiva, ouça a mãe, respeite o tempo dela e, se possível, procure alguém que tenha uma informação para ajudar você a ajudar ela. Eu agradeço a Valdineia Bazeio, musicista e organizadora da 5ª edição do Mamaço 2023, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Val! Eu agradeço novamente, Marta, agradeço a todos os ouvintes da rádio pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que é o mamaço, desse mês de agosto dourado, dessa importância. E a todos os que estão ouvindo, quero agradecer também os apoiadores
por conta de todo o apoio que tivemos, né, na produção do folder, e todos os que estão presentes são vários, para não pecar, não vou falar o nome de apenas um, então o nome de todos os apoiadores gostaria de agradecer, porque sem eles a gente não estaria nessa 5ª edição fazendo esse trabalho que a gente ama fazer, que é informação sobre a importância do aleitamento materno. Muito obrigada. E não esqueçam, dia 20, domingo, na Estação Cultural Fundação Home, vai estar acontecendo aquela feira livre, vai estar tendo a feira artesanal lá dentro, e nós estaremos ali, naquele hall de entrada, com a roda de conversa sobre o mamaço. Então esteja lá, traga seus parentes, venha se informar, converse com uma consultora, entenda um pouquinho desse trabalho. Vai começar às 9h30, então esteja lá presente. A duração do evento é de 1h30, no máximo 2 horas. Então esteja lá com a gente, você está convidado. Agosto dourado é hora do mamaço, esteja ao nosso lado, use o seu laço. Papai, mamãe, tatu, tata, vem dar seu tetê, vai ser lindo de se ver. Agosto dourado é hora do mamaço, esteja ao nosso lado, use o seu laço. Patrão, doutor, chefe, empresa, vista essa camisa, vai ser uma beleza. Agosto dourado é hora do mamaço, esteja ao nosso lado, use o seu laço. Político, empresário, tenham consciência, o apoio a essa mãe faz toda a diferença. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.